conteúdos. Eu, Matheus Batista e o colega Lindonil estaremos apresentando para vocês, falando sobre um pouco do ciclo de Carnot, mas no fundo vocês vão ver que é um assunto mais abrangente, vai envolver outros conteúdos também. E para isso vai ter que entender as máquinas e como que elas funcionam e os seus rendimentos também, mais combustível e outras coisas. E é claro que para se relacionarmos à física, qualquer coisa a ser observada, nós precisamos declarar as grandezas a serem estudadas, né? Que vai envolver lá nas unidades e tudo. Então é importante ter essas grandezas bem claro. E nesse caso, nós vamos estar tendo bastante contato com os volume, temperatura e pressão. E falando de ciclo de Carnot, ele é um ciclo particular de transformações termodinâmicas de um gás ideal. Como o nome já diz, é gás ideal, né? Ele não existe, apenas que seria ideal se existisse, né? É composto por duas transformações que ocorrem com os gases. Essas transformações são a adiabática e a outra é a isotérmica. Como o nome já diz, ela não altera a temperatura, a temperatura dela é constante, e ela é sem troca de calor com o meio externo. Este ciclo foi descrito e analisado pelo engenheiro francês Nicolas Sade Carnot em 1824, em seus estudos sobre máquinas térmicas. Para explicar melhor, vamos estudar 4 tipos de misturas e seus respectivos motores, sendo o combustível gasolina, o álcool e o GNV, que é o gás natural veicular. Isso, GNV. Os mesmos funcionamentos com pouca alteração para funcionar um no outro, né? Um motor no outro. Mas o diesel se diverge de todos na sua construção e em suas diferenças mecânicas. Só se assemelha no ciclo de 4 tempos, em alguns ciclos de seu funcionamento. Isso por ele ser um motor de 4 tempos também, né? Se assemelha ao motor Otto, né? Vai. Carnot descreve a sua equação para um ciclo perfeito, que são essas. O Q1 sobre T1 igual a Q2 sobre T2. E para que o sistema seja perfeito, ele não pode chegar a 100%, de jeito nenhum. Nenhum sistema tem 100% de rendimento. Não existe isso. Por isso, Carnot demonstrou por estas e outras equações os rendimentos, que N é igual a 1 menos Q2 sobre 1 igual a 1 menos T2 sobre 1. Que isso aqui vai me dar o percentual de rendimento daquela máquina, daquele tipo de motor. Aqui nós temos uma maquete que se encontra aqui no campus da Universidade Federal de Rondônia, de Paraná, né? Essa aqui é a maquete do motor a gasolina, certo? É um motor que foi desenvolvido para didática, para demonstração desse ciclo, de como que se comporta o gás, a pressão, a volumétrica dentro dele, certo? Ali nós podemos ver aqui, ó, essa parte verde aqui, ó, é a parte do arrefecimento. Ele é para manter o sistema a uma certa temperatura. Não tem nada a ver com a troca ideal do gás, porque se não tiver a água circulando em volta aqui, ele funde. Essa parte azul é a entrada e a saída do combustível. Mas mais para frente os GIFs vão mostrar melhor esse desenvolvimento. Como esse aqui, ó, o GIF do motor a gasolina. Você pode observar aqui, acompanhando o mouse, ele entrou, misturou e explodiu. Ele difere aqui por causa de uma vela, né? Que ele tem aqui, a ignição é pela centelha da vela. Beleza? E aí tem a exaustão do gás, ó. Quando abre essa válvula aqui, ó, ele criou a exaustão do gás e ele está expelindo o gás para fora, criando assim a última troca de calor com o meio ambiente. E para que todo o sistema funcione, o sistema tem que estar em desequilíbrio. Uma parte tem que estar quente, outra parte tem que estar frio, para que esse ciclo funcione, o ciclo de Carnot. Esse sistema aqui, ele é descrito, como foi falado lá na frente, no sistema gás, GNV, né, gasolina e álcool. Esses 3 sistemas funcionam por esse sistema aqui de ignição de centelha por vela.
Aqui a nossa maquete do motor a diesel, certo? E sua semelhança com o motor a gasolina, tá bom? A construção é quase idêntica. O que que ele difere? Eu vendo meu mouse aqui, ó, nessa pecinha aqui é a bomba de combustível. Quando você vê um motor Yamaha, um motorzinho de Tobata, daqueles antigos que fazia bem lento, é esse tipo de cara aqui, só um pistão só, uma bomba só, um bico só, certo? Então você vai também conhecer nessa nossa palestra aqui a respeito do funcionamento desse motor agora nesta aula, né? Claro. Aqui, ó, a semelhança do motor a diesel. Se você observar, ele está injetando o oxigênio, aí ele cria, através da pressão, da alta pressão do ar, lá em cima no ponto morto alto, ele recebe a injeção do combustível, onde o combustível vai se inflamar aos poucos e vai ter um momento de exaustão. Por isso que ele se assemelha ao motor de combustão interna, gasolina, álcool e GNV. Aqui nós temos um cara aqui que foi desenvolvido pelos chineses. Um dos primeiros motores a gasolina, chamado motor 2 tempos. Essa é a nossa maquete aqui do campus também, certo? Ela é bem simplório, o motor 2 tempos. Ele tem só 3 peças móveis. Essa aqui é o embolo, chamado pistão, embolo. A biela, que é a peça que faz a ligação entre o pistão e o virabrequim, a árvore de manivela, e ele funciona, certo? Então, nessa parte nós falamos sobre a transformação de energia em movimento, né? Então, quando você tem a injeção do combustível, ó, esse GIF está bem lento. Ele sobe, faz a explosão, desce, ele já faz a sucção pela base do pistão, ó. É inacreditável, eu também não acreditava, mas usando os motorzinhos, tipo motor serra, motor de cortar grama, você sente que ele faz esse vácuo para poder ter. E só com essas 3 peças móveis, ele faz essa revolução toda. E sendo que a câmara de combustão dele é menor ainda, tá, gente? Só que esse motor aqui, devido a essa peculiaridade, eu posso até arriscar que ele funciona com álcool e GNV, porque eu já fiz o teste com álcool, ele roda mais acelerado. Porque o álcool, outro detalhe que eu vou falar para vocês em questão de volume, aplicação do volume, ar, combustível, para que a mistura fique ideal, falando de um gás ideal, para o álcool eu preciso de duas partes para uma. Como que é dimensionada essa parte? Você tem 1 metro cúbico. Vamos desenhar uma caixa de 1 por 1. É cubo, 1 metro cúbico. Para 2 litros apenas de álcool. E a gasolina, ele funciona assim. 1 metro cúbico para 1 litro de gasolina. Essa é a proporção entre esses dois combustíveis. Então, se você vai usar, Matheus, no seu veículo, a gasolina, um Gicre, que é o gargulador de passagem de combustível, de valor 100, no álcool você vai usar um de valor 200, porque ele vai ter mais volume. E no GNV eu já não posso falar muito, porque eu fiz a injeção, mas não me aprofundei tanto. Mas, segundo alguns outros mecânicos, com Gicre de fogão você consegue ter sucesso. Aí, se você quer gastar mais, você coloca o mais grosso. Se quer gastar menos, coloca o mais fino. E funciona. A questão hoje, devido a outra informação para cunho de informação para o público, é que o gás de cozinha é restringido para movimentação de veículo. Você não pode nem andar com uma botija no porta-mala do carro. Hoje, se você for pego, você paga uma multa, você pode ter detenção do veículo e outras sanções mais dentro da lei, certo? Por isso não pode ser aplicado em veículo. Aqui ficou uma imagem do motor a diesel, né? A câmara de combustão dele, no momento que ele está subindo, só apenas com ar.
Aqui é a parte onde ele subiu em cima, agora que o ar está sob pressão, e falando para vocês que a temperatura nessa pressão aqui ele chega a 850 graus, certo? E vai ser detalhado mais para vocês a respeito do funcionamento, que existe uma outra preparação para o rendimento desse motor. A maioria dos caminhões hoje são com essa preparação, que nós vamos falar mais no final. Aqui a gasolina. A gasolina é o seguinte, ele... Quando ele chega no ponto morto alto aqui, ó, o que acontece? Entrou a mistura ar-combustível, a mistura ideal, e ele é comprimido, a mistura ar-combustível, e é dado a ignição através da centelha da vela. Aqui o ciclo de Carnot, o gráfico, para poder representar a parte cíclica, né, em si, da teoria deste funcionamento, o que Carnot deduziu, estudou e pesquisou a respeito das máquinas, dos rendimentos delas, né, para ele chegar na conclusão de uma máquina ideal para se fazer um trabalho, certo? Aqui eu tenho meu T1, meu T2, aqui a minha transformação adiabática e aqui minha transformação isotérmica. A isotérmica por quê? Porque ela não troca calor com o meio externo, é só no meio interno, só dentro do ciclo que acontece essa transformação. Demonstrando para vocês, para que aconteça o trabalho, né, é preciso que o Q1 tenha uma temperatura, o Q2 outra, o T1 o tempo 1 e o tempo 2, certo? Agora o ciclo de Carnot invertido, você sabe falar alguma coisa sobre ele, Matheus? Você usa ele na sua casa? Não, infelizmente eu não tenho ar-condicionado. Ô, Matheus, você falou muito rápido, ar-condicionado. Então, o ciclo invertido é encontrado em todo meio de refrigeração. Não sei se algum professor já falou para vocês. Ó, vocês já observaram que a máquina, toda máquina que refrigera, a máquina de refrigeração tem um lado que ela esquenta? Eu posso falar para vocês, deduzir de várias, né? O ar-condicionado ele esquenta, troca o calor aqui fora, a gente chama troca de calor, né? Então tem a ventoinha, tem o compressor que vai comprimir o ar e vai mandar para a área que ela dá a expansão, que é a parte evaporadora. A evaporadora é o lado de dentro. Estou falando de termo bem técnico para vocês saberem o que é isso aí. Então, aí quando o ar chega lá e passou por um orifício bem, ele foi comprimido, ele vai passar por uma serpentina, depois ele é expandido. Quando ele expande, ele congela. Aí vem a ventoinha lá dentro e vai fazer circular esse vento dentro do seu quarto. Beleza? E a geladeira frost free, você já viu que ela não tem a serpentina atrás? Não reparei. No involucro da geladeira, a água circula dentro do casco da geladeira. Aí você sabe, quando ela congela, você escuta os barulhos fazendo taf, taf, caindo lá dentro. Ela tem resistência ao redor dela que faz derreter o gelo de tempo em tempo para que essa água congele novamente, e ela fica fazendo esse ciclo de congelar e descongelar. Só que é um sistema assim programado para fazer isso. Então ele tem um sensor para que chegue até aquele certo tempo que o gelo congela, e aí a resistência entra em ação e fecha. Motor de Stirling. Cara, Stirling, bom, eu vi muito sobre isso no YouTube, a construção deles. É um motor que não tem como você controlar a rotação dele, a aceleração. É um motorzinho que funciona, certo? Está aqui o GIF do motor. Ele tem essa parte aqui, ó, como ele tem que trocar calor, né, com o meio externo. O ar, ele não usa água, é só o ar, né? Então ele aquece o ar aqui, empurra o embolo. Aí no dado momento esse ar escapa. E o que faz manter o ciclo dele de novo é a inércia dessa roda aqui, ó, que ela fica em movimento contínuo e ela ajuda no ciclo para que o pistão volte novamente para dentro, entendeu? Esse é o funcionamento do motor Stirling. O motor Otton, cara, o motor Otton é o motor que nós vamos falar sobre gasolina, álcool e GNV. Nesse momento aqui do nosso gráfico, descrevendo ele aqui, ó, é o momento da admissão da mistura. Nesse segundo momento aqui, ó, a mistura já foi admitida, foi comprimida na câmara de combustão. E nesse terceiro momento aqui, bem rápido, ele acontece muito rápido, um estalar de dedo, é a centelha, para que ele volte novamente, deu a pressão e ele vai descer. Nesse tipo de motor, o ciclo acontece muito rápido.
Então ele tem uma... Sim. Pelo gráfico aí, e pelas GIFs também, é bom enfatizar o que é muito interessante de observar, que é a transformação da energia térmica em energia mecânica. Por exemplo, quando esquenta muito, e como o Lido Nil acabou de falar, esse topo aqui que chega ao máximo da pressão aqui também, onde ocorre depois a energia mecânica. Então é aí que está a transformação, uma da energia térmica em energia mecânica, que vai o funcionamento do motor. E assim na natureza, né, transformando uma energia se transformando em outra. E nesse caso do motor, como o Lido Nil falou, né, tem uma perda significativa aí, no caso do calor, provavelmente. Calor perdido, né? Então, num dado momento do ciclo, esse calor é perdido. Ele precisa ser perdido, então você não tem 100% de aproveitamento da energia do combustível inserido nele. Vamos supor que você coloque 10 litros de gasolina no seu veículo. Na pesquisa que foi feita, ela falou que antigamente o primeiro veículo, você colocava 10 litros, você aproveitava 2, porque o veículo rodava a 3 km por hora. Um dos primeiros veículos que foi feito, né, que foi fabricado, era um triciclo de 3 rodas. Não me lembro o nome do camarada, que ele andou não sei quantos quilômetros com esse primeiro veículo, né? Aí sem falar dos outros que tiveram, né, até o aprimoramento do motor Otton, feito pelo engenheiro francês, né? Aqui nós vamos explicar o motor diesel através do gráfico. Motor diesel, da mesma forma, certo? Então a diferença que acontece no motor diesel, eu vou explicar por meio de texto depois, né, mais para frente, mas mostrando aqui no gráfico aqui para representar essa parte didática de gráfico, porque às vezes o aluno olha e vê que é tão complicado, mas não, é tão simples. Nesse momento aqui, como foi mostrado no motor a gasolina, momento da admissão, ciclo da admissão, ele vai subir, vai comprimir. Quando ele chega aqui em cima, comprime o combustível. E por que essa linha é nessa posição? Porque ele demora um pouco para... Nesse momento aqui, acontece a injeção do combustível pela bomba injetora. A bomba injetora injeta o combustível, ele está mais ou menos 850 graus de temperatura, sobre alta pressão. E essa alta pressão faz com que queime o óleo diesel. O óleo diesel, ele não é um combustível assim, de explosão momentânea, não. É até mesmo na peculiaridade entre um e outro, a gasolina ele desce mais rápido e o motor a diesel ele é mais lento. Então a volumétrica do motor a gasolina é menor, enquanto a volumétrica do motor a diesel é bem maior. E digamos assim que o curso da sua biela também, para que essa volumétrica aumente, tem um curso maior e ele se torne mais lento, ele tem uma biela mais comprida, né? Uma árvore de manivela com diâmetro maior. E nessa setinha aqui é o momento da ignição do combustível através da compressão, compressão e injeção do combustível. Aí acontece a queima. E a queima ele vai voltar para o ciclo novamente, onde vai criar a exaustão do combustível no meio externo, vai expelir pela válvula de escape e vai voltar ao seu ciclo de volta. A setinha ficará ao contrário. Aqui, comentando para a setinha não muda, né? Não vem. A diferença no ciclo diesel e ciclo Otton. Quer comentar, Matheus? Não, pode ficar tranquilo. Tá. Na admissão, no ciclo Otton e no ciclo diesel, né? As diferenças. O ar é admitido ar e combustível na mistura, porque o ar é injetado, é misturado pelo carburador ou pelo bico injetor. Hoje é bico injetor, tá? E eles tudo estão fora da câmara de combustão. E no diesel é o ar puro. No momento da compressão, o pistão comprime a mistura ar comprimido. E no diesel o pistão comprime somente o ar. No momento da combustão, aí entra a tal da vela. Até no motor de injeção eletrônica, de bico e disso, daquilo, ele utiliza a vela. E no diesel, fala, Matheus. Só explicando como que é o esquema aqui, o que está na setinha que está indicando os três momentos. O momento da admissão, depois o momento da compressão e o momento da combustão. Em cada lado está respectivamente ao que está em cima aqui, o nome do combustível que está em cima. O lado que está o diesel se refere ao lado que está do diesel mesmo. Já do Otton
é como que se descreve do lado do Otton. Só para deixar claro como que está o esquema aí. E lembrando que o sistema Otton, ele é para os 3 tipos de combustível. Gasolina, nós só mencionamos a gasolina, que é a mais comum. Álcool e GNV. Agora, uma coisa que é igual para todos no ciclo 4 tempo é o sistema de exaustão, que eu não coloquei aqui, que é a última parte do ciclo, certo? Não coloquei no slide porque ele é igual a todos, estou comentando para vocês. Beleza? Aqui, cara, esse sistema aqui vale para todos os motores, mas eu representei ele aqui para o sistema diesel. Todos os sistemas diesel hoje, a maioria é turbinado, que é essa parte aqui, turbina, interculado, turbinado e interculado, que se fala. Essa peça aqui, ó, ela é um radiador, ela só passa o ar. Esse ar tem que ser abaixada a temperatura dele pelo meio externo, para que ele possa entrar frio. Porque nessa parte aqui, o que faz mover essa turbina? O que faz mover é a queima dos gases. A velocidade com que o gás sai, no momento que você acelera, ele faz girar um eixo que está ligado na outra parte aqui, ó, na parte 1. Certo? Esse eixo gira e aqui dentro tem umas aletas que faz movimentar e puxar o ar de fora para dentro, para aumentar o rendimento. Porque existe uma coisa que o ar, para entrar no motor, ele entra em atrito com as partes cavernosas do motor ali na admissão e ele tem uma perca. Então, na volumétrica que o cilindro desce, que o embolo desce, ele não capta todo o ar que é para preencher aquela câmara de combustão. Tanto no diesel quanto na gasolina, GNV ou álcool, é a mesma coisa. Mas quando você acrescenta o turbo, tá? A questão de turbina é um estudo à parte, porque ela é mais existe assim, um processo de engenharia, um cálculo, a volumétrica que você pode aplicar em determinados motores, certo? Para que você tenha um rendimento. E existe toda uma preparação, né? Você precisa reforçar a biela, ter cilindro mais preparado, ter pistão, ter válvulas de titânio, isso, aquilo. Para quem assistiu Velozes e Furiosos vai saber o que é isso aí. Quando aqueles caras falam, meu Deus do céu, é uma enciclopédia. E aqui nós terminamos com a nossa referência, né? Quer dizer, assim, vamos fazer a nossa atividade, beleza? Agora eu proponho a todos que estejam vendo o vídeo, né, tá pesquisando qual é o primeiro veículo a vapor criado, e os comentários ficam para a aula, né? Quero saber de vocês na aula. E depois quero que vocês respondam a pergunta sem precisar pesquisar. Qual o combustível do primeiro veículo a vapor? Gasolina ou diesel? São essas as atividades para essa questão. Beleza, fica aí a dica para vocês. Até mais.